Durante sessão do plenário do Senado, o senador Eduardo Girão alertou sobre a omissão daquela casa no controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador mencionou a recusa pelo ministro Toffoli da notícia-crime apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Girão disse: quem está cumprindo a lei nesse caso é a presidência da República. Nós precisamos ser justos. Quem está cumprindo, dentro das 4 linhas, é o presidente Jair Bolsonaro e o Senado está descumprindo. O senador falou sobre o descumprimento da graça concedida ao deputado Daniel Silveira e alertou: um erro não justifica o outro. O Brasil precisa de respeito às suas leis e está havendo uma desordem completa, uma crise institucional. O Senado está parado, está omisso, está conivente com isso tudo, enquanto deveria exercer o seu poder de realmente apaziguar a situação. A paz não é indiferença, não é cruzar os braços. A paz é ação. O senador Eduardo Girão fez um apelo. O Senado precisa agir para acalmar o país. É muito importante que ele faça esse papel, mostrando os abusos que o Supremo Tribunal tem feito às vistas de toda a população que está vendo isso, seja de esquerda, seja de direita, contra governo ou a favor de governo. Está todo mundo vendo o que está acontecendo. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado. Eu quero também concluir, senador Álvaro Dias, fazendo um comentário sobre a recusa do ministro Toffoli de receber aí a notícia-crime do presidente Jair Bolsonaro, que eu tenho muitas críticas. Digo isso sempre, mas quem está cumprindo a lei nesse caso é a presidência da República. Nós precisamos ser justos. E quem está cumprindo dentro das 4 linhas é o presidente Jair Bolsonaro, e o Supremo está descumprindo, né? Tem até um famoso senador do Nordeste que disse naquela época que foi provocado na campanha presidencial, que dizia assim, o pessoal cobrando a ele do PT que o Lula está preso, e ele disse: o Lula está preso, babaca, né? E eu quero dizer para os ministros do Supremo, com muito respeito a eles, que é a regra da boa convivência ao respeito, mas dizer que o Daniel Silveira, ele está solto, ele está livre por algo constitucional que foi feito. Se ele errou, ele tem que pagar, mas ele tem que pagar dentro da Constituição. E eu acredito que deva pagar, porque exacerbou também.
Agora, um erro não justifica um outro. O Brasil precisa de respeito às suas leis. E está havendo uma desordem completa, uma crise institucional, porque o Senado está parado, está omisso, está conivente com isso tudo, enquanto deveria exercer o seu poder de realmente apaziguar a situação. A paz não é indiferença, não é cruzar os braços. A paz é ação. Está lá no verbo, pazear, no dicionário Aurélio. Então o Senado precisa agir para acalmar o país. É muito importante que ele faça esse papel, mostrando os abusos que o Supremo Tribunal tem feito às vistas de toda a população que está vendo isso, seja de esquerda, de direita, contra governo ou a favor de governo. Está todo mundo vendo o que está acontecendo. Deus abençoe a nação, muita paz e tudo de bom. Obrigado, presidente. Muitíssimo obrigado, senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiros que nos acompanham através das mídias do Senado Federal. Quando eu estava em campanha, senador Lazier Martins, em 2018, logo no início, que não tinha perspectiva nenhuma, as pessoas não acreditavam na nossa jornada para tentar vir para o Senado. Teve uma senhorinha de nome Maria, lá do interior do Ceará, da cidade de Quixeramobim, que ela me chamou no canto e disse assim: olha, o senhor vai ganhar essa eleição, mas olha, não esqueça de defender a gente. E eu olhei aquilo nos olhos dela, aquilo foi muito marcante para mim, e eu fiquei imaginando, depois que a gente ganhou, como trabalhar para pessoas como ela, fazer leis justas, conseguir emendas parlamentares. Tudo isso é justo e a gente tem que desenvolver o nosso trabalho no limite das nossas forças. Mas tem uma forma que eu acredito que nesse momento da República, senhores senadores, é a fórmula mais importante de defender os direitos dos brasileiros, que é sobretudo a liberdade deles. E eu nunca vi, eu tenho 49 anos, senador Diego, 49 anos, vou fazer 50 esse ano. Eu nunca vi na história, desde que eu me entendo por gente, uma Suprema Corte brasileira com tanto ativismo judicial e militância político-ideológica. Eu vou apenas listar aqui, de forma sucinta, alguns episódios bem recentes, senador Álvaro Dias. Luiz Roberto Barroso veio ao Congresso brasileiro articular com lideranças partidárias contra o voto auditável nas urnas eletrônicas às vésperas da votação de uma PEC. Edson Fachin fez um verdadeiro malabarismo jurídico, reinterpretando regras de julgamento ocorrido há anos nas duas instâncias e nos tribunais superiores, anulando temporariamente condenações decorrentes da Lava Jato, que é um patrimônio do povo brasileiro, senador Nelsinho Trade. Alexandre de Moraes, no mesmo inquérito em que ele é vítima, ele investiga, indicia, processa, julga, mandando prender deputado federal por crime de opinião. Gilmar Mendes e Dias Toffoli, num evento em Portugal, onde o nosso querido presidente Rodrigo Pacheco acabou de chegar, mas esse evento dos dois eminentes ministros do Supremo faz alguns meses, eles emitiram publicamente, tiveram a coragem, olha só, de publicamente emitir opinião, afirmando que o Brasil já vive um sistema semipresidencialista com controle de poder moderador, adivinha de quem? Do Supremo Tribunal Federal. E novamente, Luiz Roberto Barroso fez palestra de abertura
na Universidade do Texas, agora, recentemente, em evento denominado, abro aspas, livrando-se de um presidente, fecho aspas. E na Universidade de Boston, para encerrar, no evento Brasil Conference, nos quais faz mais avaliações políticas sobre o Brasil, e agora, depois de ter convidado as Forças Armadas para opinar sobre o sistema eletrônico de votação, ele aproveita para fazer, como um comentarista político, críticas pesadas por não ter gostado do parecer. É semelhante, senador, meu querido irmão, a uma pessoa que convida, Luiz do Carmo, alguém para jantar na sua casa e depois destrata o convidado porque ele não elogiou o jantar. Isso explica o número recorde de pedidos de impeachment de ministros, que somam 58 desde 2019, quando eu entrei aqui, sendo 2 deles de minha autoria. Em 72 anos de vigência da Lei 1079 de 50, que regulamenta o processo de impeachment, 5 presidentes da República já sofreram impeachment. Só o Senado tem o poder para abrir processo contra ministros da Suprema Corte. Mas pela vontade da maioria dos senadores, ainda, essa casa permanece omissa diante de tantos abusos cometidos. Já prenunciado há mais de 100 anos por aquele que está ali, Rui Barbosa, o patrono do Senado Federal, que diz que a pior ditadura é a ditadura da toga, porque contra ela não há a quem recorrer. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, depois do julgamento arbitrário do Supremo Tribunal Federal na semana passada, condenando o deputado federal Daniel Silveira a mais de 8 anos de prisão por crime de opinião, e da decisão do presidente da República, totalmente amparado pela Constituição, em conceder a graça através de indulto, a relação entre os poderes está estremecida e pode resultar num perigoso impasse institucional. Segundo um dos mais renomados constitucionalistas do Brasil, Dr. Ives Gandra Martins, no caso de impasse entre executivo e legislativo, entre executivo e judiciário, a nossa Constituição reserva às Forças Armadas, de forma pontual, o exercício do poder moderador, de modo a restabelecer a ordem e proteger a democracia. Quem falou foi o doutor Ives Gandra Martins. E onde é que entra a gente? Qual é o nosso papel de legislativo nisso tudo? Eu acho que nós temos o dever de agir para evitar algo que não interessa a ninguém. Aqui para nós, senador Luiz do Carmo, a quem interessa tamanha crise entre um presidente eleito e o executivo e o judiciário? Para concluir, senhor presidente. Para concluir. A quem interessa esse impasse, essa crise entre 2 poderes? Eu não sou governista. Tenho deixado isso claro em minhas posições aqui nesse Senado Federal. Tenho várias críticas a este governo, mas tenho o dever de respeitar as prerrogativas de um presidente que foi eleito com o voto de 58 milhões de brasileiros. Tudo isso demonstra contornos claramente ideológicos por parte de ministros que deveriam respeitar minimamente a Constituição para defender a democracia. E isso nunca aconteceu em 133 anos da República que a gente está vivendo agora. E mais uma vez está nas mãos das senhoras e senhores senadores da República
assumirem um importante papel de pacificação do Brasil. Não cabe mais nenhuma omissão. Por isso, venho mais uma vez, senhor presidente Rodrigo Pacheco, apelar ao senhor a deliberação do requerimento assinado por mais de 34 senadores para que o ministro Alexandre de Moraes seja convidado via esta casa, para não justificar suas decisões, absolutamente, mas para discutir aspectos formais que ele mesmo se comprometeu quando da sabatina aqui no Senado Federal. Encerro com essas palavras proferidas há 170 anos por Dom Pedro II, já que nós falamos tanto aqui na nossa independência que completa o bicentenário esse ano. Só peço 1 minuto, no máximo, para a gente encerrar, senhor presidente, com a frase de Dom Pedro II. A primeira necessidade da magistratura é a responsabilidade eficaz. Enquanto alguns magistrados prevaricadores do Supremo Tribunal de Justiça não forem punidos, não se conseguirá esse fim. Eu agradeço a tolerância e a atenção de todos os colegas, mas eu tenho o dever, pela paz do Brasil, de pedir para que nós, de alguma forma, mediemos isso. E um convite simples, é o mínimo que a gente pode fazer. Não é impeachment, não é nada, é um convite para ouvir o senhor ministro Alexandre de Moraes, que está pendente na casa, e eu peço a deliberação, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão.